Você sabia que a forma como você organiza suas frases pode mudar completamente o impacto da sua mensagem? Então hoje eu vou compartilhar com você 3 estratégias avançadas para você usar sentenças mais curtas e uma linguagem mais clara, baseadas nos princípios da PNL, beleza? Então, para que a sua comunicação não apenas transmita uma ideia, mas crie uma transformação no seu público. Eu vou te mostrar qual dessas dicas pode ser o ponto de virada para você tornar a sua fala muito mais persuasiva e muito mais memorável. Então vamos lá. Dica 1. Use sentenças curtas para gerar mais clareza e principalmente confiança. Sentenças curtas, elas não são apenas uma questão de estilo, elas influenciam diretamente como que o cérebro processa a informação. Então quando você usa frases mais curtas, ela está facilitando o trabalho da mente do seu ouvinte, que consegue entender e absorver o conteúdo com muito mais rapidez e precisão. Pense nas suas frases como são flechas lançadas ao alvo, direta, rápida e principalmente certeira. Essas transmitem não apenas clareza, mas também confiança, o que é essencial para uma comunicação mais eficaz. Então vamos lá, qual é o segredo disso? O nosso cérebro, ele adora a simplicidade. Então quando você usa sentenças mais curtas, o nosso ouvinte, ele não precisa fazer muito esforço, sabe, para interpretar o que você quer dizer. É como você abrir um mapa com rotas mais claras. Então você guia a mente da pessoa sem criar aquela confusão ou distrações. Então sentenças mais longas, por outro lado, elas se assemelham a caminhos cheios de curva, onde o público pode se perder facilmente no meio desse trajeto. A próxima vez que você for se comunicar, pense, como que eu posso transformar essa ideia numa frase tão simples que qualquer uma criança poderia entender? Isso não apenas vai tornar a sua comunicação mais clara, mas ela também vai criar um senso de segurança no seu ouvinte. Quando nós falamos de forma mais concisa, nós mostramos que a gente domina o que a gente está dizendo. Vamos à dica 2. Apare as palavras para tornar a mensagem mais eficiente. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Então aqui tem um princípio central de um processo de comunicação, que menos é mais. Cada palavra na sua frase, ela deve ter um propósito claro. Então a gente deve eliminar tudo que é excesso para que a gente consiga focar naquilo que é essencial. Vamos imaginar um escultor, né, que ele vai removendo as camadas ali do mármore para revelar a grande obra-prima que está por baixo de daquele empilhado lá. É como se você estivesse esculpindo a sua mensagem, ajustando cada frase para que ela transmita exatamente o que você quer, sem desperdício. Pense nas palavras como utilizar ou problemático. Elas são mais longas, mas muitas vezes podem ser substituídas por palavras curtas e diretas, como usar ou problema. Então, quando você remove esses adornos meio desnecessários, todos esses mistérios, a mensagem se torna muito mais afiada, ela é muito mais direta, é muito mais fácil de entender. É como passar um filtro na água, sabe? Você elimina todas as impurezas e entrega apenas o que é puro e é claro. Então isso aumenta a clareza da tua comunicação e ajuda o ouvinte, nesse caso você, a processar a informação de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então esse aparar as palavras não é apenas sobre eficiência, mas sobre foco. Quando você elimina as palavras desnecessárias ou torna essas palavras problemática, torna um problema. Você está trazendo o foco para o que realmente importa na sua mensagem. Talvez na linguagem escrita seja legal, mas na linguagem falada torna muito mais fácil você encurtar e eliminar esses adornos linguísticos. Então imagina que você está iluminando um palco escuro. Quanto mais luz direcionada para o ponto central, mais o público consegue ver e entender o que está ali em destaque. E a dica 3 é a seguinte: uma linguagem clara é como se ela fosse uma janela transparente. Pensa nisso. Essa dica que pode transformar sua comunicação completamente. Use uma linguagem clara e simples. A linguagem, ela é um meio pelo qual nós moldamos o mundo interior dos nossos ouvintes. Então, quando você usa termos complicados ou jargões, você está erguendo muros entre a sua mensagem e a mente do seu público. Por outro lado, quando você usa uma linguagem clara, ela está abrindo uma janela super transparente, permitindo que as suas ideias passem sem obstáculos. Então, uma linguagem clara é como se fosse um vento fresco que sopra
num dia quente. Então ela alivia, torna a experiência muito mais agradável e facilita o entendimento. Aqui é o ponto-chave. O poder está na simplicidade. Muitas vezes as mensagens mais poderosas são as mais simples. Então, quando você se comunica de uma maneira muito mais simples, o ouvinte não só entende melhor, como ele também se sente mais conectado com você. Imagine que você está explicando algo para uma criança, lá, de 8 anos. Se você consegue fazer com que ela entenda perfeitamente, você está no caminho certo, para você se comunicar de uma forma muito mais clara e eficaz. A simplicidade na linguagem é como uma ponte bem construída, forte, segura e sem complicações. E lembre-se, uma boa comunicação não é apenas sobre o que você diz, mas sobre o que o outro compreende. Vamos dar uma recapitulada aqui. Primeiro, use sentenças curtas para gerar mais clareza e principalmente confiança. Segundo, apare essas palavras, tire essas palavras desnecessárias, facilite as palavras para você focar naquilo que é o essencial. E por fim, use uma linguagem mais clara e simples, como se ela fosse uma janela transparente. Vai permitir que a sua mensagem chegue ao seu público sem os ruídos, sem toda aquela sujeirada. Então essas 3 estratégias, elas são o que diferenciam uma comunicação comum de uma comunicação poderosa e transformadora. Agora, se você está comprometido em levar a sua comunicação para o próximo nível, assine o nosso canal para você ter mais conteúdos de técnicas avançadas de comunicação. E aqui vai um desafio para você, Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que sempre usa termos complicados e vamos juntos simplificar e potencializar as nossas mensagens. Um grande abraço e até o próximo vídeo.